Oi, sou o Supremo Spidey e eu tô aqui pra falar sobre o que aconteceu com o Stan Lee. O nosso velhinho de 95 anos, infelizmente faleceu e eu venho aqui gravar um vídeo sem roteiro, sem saber o que eu vou falar, apenas me abrindo sobre algumas coisas que provam que o Stan Lee foi uma figura importantíssima para as nossas vidas. Porque se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente gosta de alguma das criações que ele fez. Ele foi o responsável pela criação do Homem-Aranha, do Hulk, do Quarteto Fantástico, de diversos X-Men. Ele criou o conceito dos X-Men. Também fez o Demolidor, o Homem de Ferro, muitos Vingadores, aliás, e esses vilões icônicos, clássicos, que a gente gosta tanto. Ele era editor da Marvel. A contribuição que esse cara fez é imbatível, é imbatível. Ele foi um gênio do entretenimento. Cara, imagina o quanto as nossas vidas seriam diferentes se não fossem as criações dele. Cinema, principalmente, que vem tendo um destaque muito grande. Pensa que tudo isso que está acontecendo hoje, tudo isso que a gente está vivendo, essa oportunidade de existir mais personagens, mais histórias pra gente ver, pra gente acompanhar, nada disso existiria se não fosse o que ele criou. O Stan Lee, ele veio participando de uma maneira sutil em todos os filmes da Marvel. Todos os filmes da Marvel. Ele também tinha participações legais em jogos, em animações. Ele foi o narrador do jogo Shattered Dimensions do Homem-Aranha. Ele teve uma participação legal no desenho Ultimate Homem-Aranha da Disney. Ele foi um zelador, um personagem engraçado chamado Stan, o zelador Stan. Muitas vezes ele interpretava ele mesmo, como a cena do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que ele foi convidado para o casamento do Reed Richards e da Susan Storm, né, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Na verdade, ele chegou e disse para o cara que o nome dele estava na lista, mas não estava. Ele disse que o nome dele era Stan Lee. Muitas vezes ele interpretava ele mesmo. E era sempre um papel legal, um papel interessante, engraçado, como em O Espetacular Homem-Aranha, que ele estava arrumando as coisas e o Homem-Aranha e o Lagarto lutando atrás dele, mas ele não ouvia nada porque estava escutando música. E eram sempre participações assim, as participações dele nos filmes, às vezes de maneira rápida, como em Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 1, que ele só aparece para salvar alguém enquanto o Homem-Aranha está lutando, ou no filme do Hulk, que ele está conversando com ninguém mais, ninguém menos que o segurança, interpretado por Lou Ferrigno, que era o Hulk nos anos 80. Enfim, as participações dele sempre nos deixavam curiosos, porque a gente queria saber o que ele ia fazer em tal filme, sabe? Ano que vem vai sair Vingadores 4 e a gente não sabe, né? Vai ser talvez a última participação dele. Ele já deve ter gravado, com certeza. Talvez a última participação dele pode até ter sido em Capitã Marvel. Não dá pra gente saber, mas é uma coisa fantástica. Ele também foi um personagem, o dono da loja de quadrinhos do jogo The Amazing Spider-Man 2. Eu acho engraçado, né? Porque a gente fala o nome em inglês, mas o número a gente fala em português. Seria The Amazing Spider-Man 2 ou... enfim, isso não é importante. E é claro, sem esquecer também do jogo do Homem-Aranha para PlayStation 4, que ele fez um personagem do restaurante onde o Peter e a MJ gostam de ir. Esse foi Stan Lee, uma pessoa aparentemente muito amigável e, sinceramente, eu lamento não ter tido a chance de conhecer, porque era alguém que merecia um forte aperto de mão, um forte abraço, porque ele fez uma contribuição enorme para as nossas vidas. E quando eu era criança, eu alugava DVDs, eu alugava filmes mesmo, desenho animado da Marvel, de heróis, de qualquer coisa. Mas quando era da Marvel, eu sempre assistia e daí eu via os extras, né? E assistindo aos extras do DVD, tinha entrevista com Stan Lee. Então eu sempre assistia, tanto no DVD do Hulk dos anos 90, o desenho, quanto também os desenhos do Homem-Aranha, que saíram vários DVDs, então tinha mais coisas do Stan Lee. O Quarteto Fantástico também teve uma animação nos anos 90. Sabe, eu sempre assistia os extras, sempre via tudo do DVD. Então eu conhecia o Stan Lee, então sabia quem era o Stan Lee, sabia por que ele aparecia em todos os filmes, até que surgiu o filme do Quarteto Fantástico em 2005. E quando eu aluguei o DVD e fui ver os extras, até hoje eu gosto demais. Eu acho que... Eu não sei por que as pessoas não gostam do filme do Quarteto Fantástico de 2005. Eu acho ele muito bom. E quando eu vou ver os extras, eu percebo o quanto aqueles atores estavam felizes ali. Principalmente o ator que interpretou o Ben, o Coisa, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas
ele é um fã do Quarteto Fantástico, era um fã do Stan Lee. E ele estava ali escolhido para interpretar o Coisa, um dos melhores personagens da Marvel, um dos personagens mais amáveis, inclusive. E a relação, a interação entre ele e o Stan Lee, o agradecimento que ele tinha ao Stan Lee, me tocou, de verdade, me tocou. E eu sabia que era esse tipo de coisa que eu gostaria de estar fazendo na minha vida. Criando histórias, transformando elas em livros, em quadrinhos, em filmes, ou o que for. Então as criações do Stan Lee realmente influenciaram bastante no que eu quero ser na minha vida, no que eu quero ser e no que eu gosto de fazer. Se você está assistindo isso aqui e você nunca parou para analisar extras de filmes e tudo mais, pega algum DVD, hoje deve ter tudo na internet também, deve ser muito mais fácil de achar. Mas assiste os bastidores dos filmes. Cara, é legal demais, é muito legal mesmo ver como que as coisas são feitas. E o Stan Lee, ele sempre foi um produtor executivo, né? Ele sempre estava ali no meio. Então, as participações dele nos filmes não era só gravar e pronto. Ele estava sempre ali, vendo como que seria feito, conhecendo um pouco dos atores, né? Eu imagino que nos últimos tempos, claro, ele deve ter ficado um pouco mais distante, porque são muitos filmes sendo feitos em cada ano, e ele já estava ficando mais velhinho, mas ele participava mesmo disso. E para encerrar esse vídeo, essa mensagem, eu gostaria de falar algumas coisas, principalmente que a gente deve ficar feliz, a gente não deve ficar triste, porque o Stan Lee, ele já estava velhinho, então para ele estava sendo difícil de alguma maneira, sabe, continuar. Então vamos pensar que o importante é que agora ele tá num lugar melhor. E eu queria deixar a minha participação favorita do Stan Lee. Pra mim, de todas as participações dos filmes, essa é a minha favorita. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e também pedir pra você deixar o seu comentário, deixar o seu gostei. E, bem, é isso aí. Até mais, fiquem com a cena que eu mais gosto do Stan Lee nos filmes. E um abraço. Fui! Homem-Aranha recebe a chave da cidade por salvar a filha de um capitão da polícia. Tá vendo? Uma pessoa pode fazer uma grande diferença. É o que eu acho.